Olá, tudo bem? Olá, Hugo, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Logo mais começamos. Só aguardar um pouquinho. Olá, 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 Beatriz. Jennifer também, tudo bem? Olá. Beatriz pulando de aula em aula. Passa um segundo, hein, Bia? Fala, Guilherme, tudo bom? Beleza? Já já começamos, vamos falar sobre ações hoje. Chegando aí na reta final da nossa série Fuja da Poupança. Beleza, Guilherme? E aí? Beleza. Vamos dar só mais um minutinho. Já começamos. Bom, pessoal, vamos lá. Acho que já podemos começar, né? Então, primeiramente, olá a todos mais uma vez. Obrigado aí pela presença. Vamos para mais uma aula da nossa série Fuja da Poupança. Como eu disse, a gente está chegando agora na reta final. A gente já passou por uma gama enorme aí de ativos, né? Já estamos aí no espectro mais arrojado possível praticamente, né? Falando aí de ativos de maior risco. E hoje vamos falar sobre investimentos em ações, tá bom, pessoal? Então, se você tem interesse no assunto, né, de investir em ações, quer começar ou já começou, mas ainda está perdido, essa aula é feita para você realmente tirar suas dúvidas. Se você está com medo de começar a investir em ações, vai ser uma boa maneira de você ter uma primeira preparação para você não ter mais problema aí, dificuldade de começar, beleza? Então, bora para mais essa aula. Então, primeiro, antes de começar a falar de que se trata uma ação, como que ela funciona, né? Eu gosto sempre de trazer aqui as principais vantagens, por que você tem que prestar atenção nesse tipo de ativo e por que valeria muito a pena você investir nessa classe de ativo, obviamente, se fizer parte aí do seu perfil de investidor, tá? Obviamente, sempre lembrando também de que vai ser parte da sua carteira, tá? A primeira é a questão que as ações, né, nada mais são do que um pedacinho de uma empresa, né, vou explicar um pouco mais de detalhes mais para frente, mas nada mais é do que você tem uma grande vantagem que você tem acesso a excelentes empresas, né? Então, assim, você tem empresas muito bem geridas, empresas robustas, né, líderes de mercado, com boa governança, excelentes empresas na Bolsa de Valores brasileira. Então, você consegue acessar e se tornar sócio dessas empresas, né? Então, assim, talvez se você quisesse ser sócio de uma padaria do seu bairro que faz muito sucesso, você não conseguiria, né? Seria muito difícil, porém, você pode ser sócio de uma empresa gigantesca, como um Itaú, Bradesco, Vale, Petrobras, quantas e quantas empresas diferentes que existem na B3, tá? Na nossa bolsa. Outra grande vantagem que eu considero é o fator de diversificação, né? Então, assim, você consegue investir numa gama muito grande de diferentes ações, tá? Você consegue investir em ações dos mais diversos setores, tá? Isso está muito ligado pelo fato de que você precisa de muito pouco para começar a investir em ações, né? Você encontra aí ações a R$20, R$30, R$40, muitas vezes ações até mais baratas do que isso, tá? Então,
assim, tem uma barreira de entrada muito pequena para quem quer começar. Então você consegue começar a investir logo, tá? Pô, com 50, 100, 200 mil reais você consegue investir tranquilamente em ações, tá? E do ponto de vista de retorno, né, comparando com outros ativos, né, outros investimentos, no longo prazo, as ações são praticamente, digamos assim, imbatíveis, né? A gente tem aí uma série de estudos, né, estatísticos, uma série de análises que mostram que realmente no longo prazo as ações batem, digamos assim, de lavada, né, sobre investimentos de renda fixa, fundos de investimento e tudo mais, tá? Então, assim, se você tem apetite, você tem estômago e principalmente tem horizonte de longo prazo, as ações vão fazer bastante sentido para você, tá bom? E, então, primeiro passo, né, como que eu invisto em ações, né? O que você deve fazer para investir em ações? Primeira coisa, você tem de abrir uma conta numa corretora, né? Se você ainda não abriu conta numa corretora, é através dela que você faz os investimentos, então vai subir um link aqui também para você clicar e poder abrir sua conta na corretora, e aí lá, a partir disso, você vai conseguir fazer os seus investimentos, tá bom? Beleza, então vamos para o que interessa de fato aqui, né? Então, vamos falar um pouco das ações em si. O que são, né? Qual é a definição de ações propriamente dito, né? Basicamente, é um pequeno percentual do capital da empresa, né? Então, você tem uma empresa que ela tem lá todo o seu patrimônio líquido, ela pega uma parte desse patrimônio, corta em milhares e milhares de pedacinhos, né, ou em ações, como a gente chama, e coloca a mercado, né, ou seja, deixa aí as empresas, os investidores poder investir nessa classe de ativos, tá? E aí o investidor, né, o acionista aqui no caso, ele ganha direito ao quê? Tem direito a compartilhar dos lucros dessa empresa, né? Da valorização desses ativos, né? Então, como que você vai ganhar esse lucro? Através da valorização da sua ação, ou também, desculpa, ou também através do pagamento de dividendos, né? As empresas pagam dividendos, então você também consegue aí ter dinheiro em caixa com uma determinada frequência, tá? E é importante, né, lembrar que eu estou falando aqui o que é uma ação, né, mas é muito importante também deixar claro o que não é uma ação, tá? Uma ação, muitas vezes a gente olha como se fosse uma simples cotação. A ação não é um simples ticker, né, um símbolo, um código lá de 4 letras e um número que você vê na sua tela, que você vê no seu computador, né? Não é um simples papel, um simples código, não, é muito mais do que isso, né? Existe uma empresa por trás, né? Então, quando você vê o valor da ação da Petrobras subiu 10%, não é simplesmente, subiu 1%, por exemplo, não é simplesmente um papel que subiu, né? E sim, o mercado como um todo enxergou essa valorização, mas existe uma empresa por trás que tem suas operações, tem estoque, tem distribuição, tem logística, tem pessoal, tem funcionários. Então, não é um investimento de fato na economia real, né? Você está investindo numa empresa que faz aí a economia girar, tá bom? Então, esses são alguns pontos que eu acho importante você saber para diferenciar o que é ação e o que não é ação, tá? E aí existe aí uma série de classificações que é muito interessante você saber, para você saber, digamos assim, onde você está se metendo e entender um pouco aí dos termos, tá? Existem várias diferentes formas de classificar as ações, tá? E eu vou tratar aqui de algumas delas, tá? Uma das maneiras de você classificar as ações é o que a gente chama de por classe, tá? A gente tem aí 3 diferentes tipos de ações, tá? A gente tem as ações mais comuns, que a gente chama de ações ordinárias, tá? Ou a sigla ON, ações ON de ordinárias, tá? Que basicamente o que significa? São as ações mais comuns, na maioria dos casos, no capital social da empresa, e são aquelas que dão direito a voto ao acionista, tá? Ou seja, se você investidor, acionista de uma empresa de uma ação ordinária, você tem sim direito ao voto lá nas assembleias gerais, nas assembleias da empresa, onde são discutidas aí as pautas que vão tomando o direcionamento da empresa, tá? O acionista ordinário tem essa vantagem, né, esse ponto positivo. O ponto negativo é que, em caso de falência da empresa, né, onde a empresa declara falência, começa a pagar as dívidas, né, vender ativos para pagar as dívidas, esse tipo de coisa, o acionista ordinário é o último da fila, né? Quem recebe primeiro são os credores, né, aqueles que emprestaram dinheiro para a empresa, depois os acionistas preferenciais, que eu vou falar aqui na sequência, e depois os acionistas ordinários, tá? Então,
ele é o último da fila. A segunda forma, como eu disse, são as ações preferenciais, ou PN, como a gente chama, tá? Ela não tem direito a voto, tá? Como tem o acionista ordinário, porém, ela tem preferência no pagamento de dividendos, tá? Normalmente existem empresas que pagam dividendos com uma periodicidade mais constante, dividendos mais fixos, então o acionista preferencial tem prioridade no recebimento desses dividendos, tá? E a gente tem também o que a gente chama de units, tá? As units nada mais são, não é uma classe diferente, na verdade é um combo, como se fosse um grupo, né? Você consegue comprar uma unit que basicamente é um conjunto. Você compra uma unit onde lá dentro você tem 2 ações ordinárias e uma ação preferencial, por exemplo, tá? A gente tem alguns exemplos na bolsa desse tipo, tá? Então, essas são as classificações, né, os tipos de ações por classe, né, como eu disse, ordinárias, preferenciais e units. Tá? Uma outra forma que a gente consegue classificar as ações também é por capitalização. O que é capitalização? Né? É pelo valor de mercado da empresa. Basicamente, o que é? A quantidade de ações que estão disponíveis no mercado, né, sei lá, 1 milhão de ações disponíveis no mercado, vezes multiplicado pelo valor da ação. Se você tem 1 milhão de ações no mercado e cada ação vale R$10, por exemplo, o valor de mercado, ou a capitalização dessa empresa é de 10 milhões de reais. Tá? E aí a gente consegue classificar as empresas por valor de mercado, por capitalização, em 3 categorias diferentes, tá? Que é os termos em inglês que a gente chama de large cap, mid cap e small cap. Large cap significa large capitalization, né? Ou seja, capitalizações grandes, alto valor de mercado. Então são empresas que têm um altíssimo valor de mercado, tá? São empresas mais robustas, né? Tem uma liquidez muito alta, tá? Você consegue comprar e vender essas ações com facilidade e em comparação a outras ações, não a outros tipos de investimento, mas em comparação a outros tipos de ações, você tem um risco menor. Como eu disse, são empresas que já estão mais consolidadas, né? Uma Petrobras, por exemplo, uma Vale, que já são líderes de mercado, então você tem um risco menor, tá? Lá no extremo inferior, você tem as small caps, né? Ou seja, as empresas de baixa capitalização, ou seja, são empresas que o seu valor de mercado é baixo, né? Você tem menos liquidez também, você tem mais dificuldade para conseguir comprar e vender essas ações e, consequentemente, você tem um risco maior também, porque são empresas menores, né? São empresas que, na grande maioria dos casos, estão no momento da fase da vida da empresa, onde ela está começando a crescer, né? Está buscando começar a dar lucro, né? E sim, como a empresa está numa fase dessa, ela sim corre um risco de quebrar, né? Então você corre um risco maior, sim. Porém, em consequência pelo risco maior, justamente por você investir numa empresa por um preço baixo, no momento que ela ainda não cresceu, você tem uma perspectiva de crescimento muito grande, porque você pode pagar barato por uma empresa que ainda vai crescer muito, muito, se multiplicar por 10, 20, 30 vezes o valor que seja, tá? Então você consegue aí, você pode ter bons retornos nas small caps. Óbvio que a gente sempre tem os dois lados da moeda, né? Corre o risco também da empresa quebrar e esse retorno nunca se concretizar. E no meio do caminho a gente tem as mid caps, que são empresas de média capitalização, né? Então a gente está no meio termo aí, não são empresas nem muito grandes nem muito pequenas, rentabilidade, risco também não é nem tão alto nem tão baixo, fica aí no meio do caminho, tá? Uma outra classificação que a gente pode separar as ações também é por setor, tá? Então a gente tem ações nos mais diversos setores, tá? Que estão diretamente relacionados às empresas que emitem essas ações, tá? Então a gente tem setores como utilidades públicas, né? Que são empresas aí que prestam serviços de transmissão, distribuição e geração de energia elétrica e saneamento básico também, por exemplo. Empresas do setor de varejo, financeiro, commodities, óleo e gás, existem aí construção civil, né? Existe vários e vários tipos de ações também por setores, tá? Então, se você também tem mais afinidade por um setor, conhece mais de um setor, porque talvez você trabalhe nessa área, você consegue fazer uma análise mais acurada e poder escolher boas ações também por setores, né? Você pode até mesmo, por exemplo, investir num ETF, num fundo de índice setorial para aquele setor específico que você gosta. Você encontra isso na bolsa também, tá? E você tem uma última forma de classificar as ações que aqui não existe muito preto no branco, tá? Existem ações que são muito de um tipo e outras ações são muito do outro e outras que são uma mescla, tá? Que é o que a gente chama de ações onde você ganha retorno através de ganho de capital ou de dividendos, tá? Tem ações de empresas que
é muito claro que a valorização vem do ganho de capital, ou seja, são empresas que você vai ganhar dinheiro com a sua ação, comprando ela por 10 e esperando ela valer 50, por exemplo, né? O valor da sua ação cresceu com o passar do tempo. E você não vai receber praticamente nada de dividendos, né? Porque essas são empresas que normalmente estão numa fase de crescimento, né? Como eu disse mais cedo no exemplo anterior. Então, se você tem empresas que estão aos poucos crescendo, o lucro que ela tem, ela não distribui como dividendos para os acionistas, né? Ela pega esse lucro, ou pelo menos a maior parte desse lucro, e reinveste nela, para que ela continue crescendo, né? Então ela contrata mais funcionário, ela constrói mais indústria, ela compra mais material, compra mais ferramentas, né? Bens de capital. Então, são ações que você consegue obter valorização através do ganho de capital. E do outro lado, são ações que a gente chama de dividendos, de fato, né? São empresas que estão mais consolidadas, né? O próprio setor de utilidades públicas, por exemplo, é um exemplo, né? Que paga bastante dividendos, né? Ou seja, a empresa ela se preocupa mais em compartilhar, né, dos seus lucros com os seus acionistas, né, que buscam aí quase que uma renda passiva, né, um retorno em caixa aí com uma determinada periodicidade, do que reinvestir na empresa, né? Então são ações que têm menos volatilidade, têm uma perspectiva de crescimento menor, porém você tem aí uma constância mais definida nos seus investimentos, tá? Então você também consegue classificar as ações dessas duas formas, beleza? Então falamos aqui, né, sobre formas de classificar as ações, né, algumas coisas que você precisa saber. Se a ação ela é ordinária, preferencial, se ela é uma unit, por exemplo, o tipo de capitalização dela, small, mid, large cap, o setor que ela faz parte, ela é uma empresa do setor, uma ação de uma empresa do setor financeiro, é do varejo, é de tecnologia, né? E falamos também sobre formas que você consegue obter valorização com essas ações, né? Empresas de crescimento ou empresas mais de dividendos, né? Empresas que já estão mais estabilizadas, tá? Beleza. Por enquanto, queria tratar esse ponto. Agora, outra definição que tem que estar muito clara para você que está começando a investir ou vai começar ainda diz respeito aos tipos de mercados que existem no mercado acionário, tá? Ou seja, digamos assim, em quais mercados que você pode operar. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina o seguinte exemplo, você conhece uma empresa muito grande, que se tornou grande, né, com o passar do tempo, mas ela tem o seu capital fechado, né, ou seja, os acionistas são lá, a família fundadora, mais alguns sócios, diretores, são esses os donos da empresa. E a empresa, conforme ela foi crescendo, ela decide o quê? Ela fala, eu vou abrir o meu capital na bolsa, né? Eu vou emitir ações minhas no mercado, né, para me capitalizar e vou ter novos sócios aqui dentro da empresa. Quando a empresa faz isso, ela lança suas ações pela primeira vez, né, ela entra no tipo de mercado que a gente chama de mercado primário. O que significa primário? Né? O próprio nome já deixa claro, né? É aquele mercado quando as ações são disponibilizadas pela primeira vez no mercado. É o famoso IPO, né? Então você já deve ter ouvido esse termo. A empresa X fez o IPO, lançou tantas ações, a ação foi lançada por X reais. A empresa Y fez o IPO. O IPO, em inglês, né, significa Initial Public Offering, em português, oferta pública inicial, né? Ou seja, é a primeira vez que uma empresa emite ações no mercado financeiro, no mercado acionário, né? Então, quando você entra num IPO, né, ou seja, a empresa que está lançando as suas ações pela primeira vez, você está participando do mercado primário. Isso acontece com certa frequência, dependendo do momento do mercado e se existem poucas ou muitas empresas dispostas a fazer esse IPO. Agora, o que é mais comum? Quais são as operações que a gente tem dia a dia, milhares e milhares de operações? São operações no que a gente chama de mercado secundário, tá? Mais uma vez, um pouco óbvio até pelo nome, né? São operações onde essas ações são negociadas, no mínimo, pela segunda vez, né? Ou seja, quaisquer operações que não estejam relacionadas lá com o IPO. Ou seja, a empresa fez um IPO, eu comprei a ação no mercado primário, tá? E eu decidi vender essa ação. Amanhã eu não quero mais essa ação, eu quero realizar um lucro lá que eu posso ter tido com ela. E tem também um investidor A que está lá no mercado e quer comprar essa ação. Só que a empresa não fez mais a IPO. O que ele faz? Ele compra de quem está disposto a vender. Eu quero vender, o outro investidor quer comprar, a gente fecha o negócio, né, faz a operação, eu faço a operação de venda, ele faz a operação de compra. Com isso, a gente realiza uma operação no mercado secundário, ou seja, são os investidores do mercado financeiro operando entre si, negociando entre si, tá? Então isso
são pontos importantes também aí para você ter, para você diferenciar o que é mercado primário e o que é mercado secundário, tá? Onde você está quando você decidir fazer algum investimento. Beleza, por enquanto? Tranquilo? Vou seguir aqui então, tá? Vamos lá. Se você decidir investir em ações, parte da sua carteira, você não pode simplesmente investir por investir, né? Você tem que entender qual é o seu objetivo, né, com esse investimento em ações e principalmente qual a estratégia que você vai utilizar, tá? A gente tem aí diversas estratégias de investimentos em ações. Você pode pensar como se fosse você vai montar um time de futebol. Você vai montar o seu time de futebol com 11 jogadores, você vai montar o seu time da sua carteira de ações com 11 ações. Só que, assim como o técnico de futebol, que dependendo, quando ele começa o campeonato, ele decide a sua estratégia, né? Pô, meu time vai jogar no 4-3-3, o meu time vai jogar no 4-2-4-1, meu time vai ser mais ofensivo, meu time vai ser mais defensivo, meu time vai ser um cara que sempre vai propor o ataque, não, vai esperar o adversário e vai propor o contra-ataque. Você como técnico, né, como dono das suas ações, você vai fazer a mesma coisa. Você vai definir uma estratégia que você vai seguir nas suas ações para que você busque os retornos seguindo essa estratégia, tá? E por que é tão importante você escolher uma estratégia? Porque hoje, principalmente com essa divulgação em massa de informações, você vai ser e talvez já esteja sendo bombardeado por diferentes técnicas de investimento, diferentes maneiras estratégias de você investir. Se você ficar, e isso é um erro crítico que muitas pessoas cometem, se você ficar pulando de estratégia em estratégia, agora eu sigo essa estratégia, passo um mês, não deu certo, vou para outra, passo um mês, não deu certo, vou para outra, e assim por diante, você nunca vai realmente conseguir ter retorno. Por quê? Você não vai dar tempo suficiente para, com o passar do tempo, você, no mínimo, ter dados para avaliar se aquela estratégia está sendo válida ou não. Tá? E eu falo isso porque a grande maioria das pessoas faz isso, tá? Ou pelo menos uma boa parte das pessoas faz isso, né? Segue aquela diquinha do amigo, segue a estratégia do momento, o que está na moda. Então é muito importante você conhecer as estratégias, entender, ver aquela que faz sentido para você, que está alinhada ao seu perfil de risco, que te deixa confortável e se ater à estratégia. Vamos monitorar, ver se está dando certo? Vamos, mas como eu disse lá no início da nossa aula, esse é um investimento de longo prazo. Se você ficar mudando a cada dia, a cada mês, com certeza a sua estratégia não vai dar certo, beleza? Então, passado esse disclaimer, digamos assim, né, esse aviso, deixa eu passar aqui quais são algumas, né, das principais estratégias que a gente tem para investir em ações. Tá? Existem várias e várias, eu vou trazer algumas, pelo menos as mais famosas. Tá? Primeiro eu vou começar a dividir as estratégias com relação ao seu prazo de investimento, tá? Do mais curto até o mais longo. Se você é uma pessoa que quer operar no curtíssimo prazo, né? Ou seja, no mesmo dia você realizar operações, comprei hoje de manhã, vendi hoje no final da tarde, isso é o que a gente chama de operação de day trade. Né? Operação de day trade, como eu disse, são operações que começam e terminam no mesmo dia. Comprei de manhã, vendi à tarde, sempre buscando lucro, tá? São operações que, primeiro, por ser ações, já tem um risco alto. Segundo, por serem de curtíssimo prazo, tem um risco maior ainda. Tá? Existe gente que ganha dinheiro com day trade? Existe. Porém, é muito, muito difícil. Tá? Você ganhar dinheiro com day trade consistentemente é muito, muito difícil. Tá? Mas, se você decidir seguir dessa forma, você pode seguir dessa forma, só se prepara, estuda, né, e principalmente aloca um montante que você esteja disposto a perder. Que se perder, você não vai ser um valor que vai te fazer falta, digamos assim. Tá? Então, estratégia de curtíssimo prazo, day trade. Se você vai operar num prazo curto, mas não tão curto, né, como um dia, né, eu vou fazer operações de uma semana, um mês, sei lá, alguns dias, uma semana, um mês. Você pode fazer o que a gente chama de swing trade. Tá? O swing trade é uma operação onde você compra e vende ações seguindo uma série de estratégias, né, uma série de técnicas próprias para isso, onde você inicia e termina a operação num período bem curto, tá? Alguns dias, uma semana, ou no máximo alguns meses. Tá? Você também consegue ter retorno com esse tipo de estratégia, porém
como todas as outras que eu vou falar aqui, não é uma estratégia fácil também, você também precisa de bastante treinamento. Inclusive, a Lura Educação tem um curso próprio que fala sobre swing trade, né, com o Alexandre Silva, que é o nosso head de renda variável, da nossa mesa de renda variável. Também vai subir um link aqui para você conhecer o curso de boa no trade, e ele te ensina aí as técnicas de swing trade, tá? Pode fazer bastante sentido para você se estiver alinhado ao seu perfil, beleza? Eu gosto sempre de falar isso porque todas as estratégias de investimento, principalmente essa de mais curto prazo, você precisa ter bastante consciência e bastante cuidado nas suas operações, beleza? Beleza, vamos lá. Segundo não, eu já falei curtíssimo prazo, curto prazo. Terceiro, operações de mais longo prazo, tá? O que você consegue fazer de operações de mais longo prazo? A gente tem um tipo de estratégia que a gente chama de position, tá? Position basicamente são operações mais longas, né? Então você compra, espera a empresa se valorizar, depois vende quando aquele lucro de fato se realizar. Você pode ter operações de 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, tá? Muitos investidores fazem esse tipo de operação. Ou no longo prazo, e aqui é algo que eu já chamo de longuíssimo prazo, você pode seguir a estratégia conhecida como buy and hold, né? O que significa o buy and hold? Traduzindo em português, ao pé da letra, significa comprar e segurar, né? O que você vai fazer? Pô, eu gostei dessa empresa, eu confio na empresa X, eu vejo que ela cresce a cada ano, eu quero ser acionista dela a vida inteira. Né? Vou estar sempre comprando, vou vender uma ou outra aqui para realizar certo lucro, alcançar meus objetivos, porém eu vou investir por longuíssimo prazo. Né? Independente aí do que aconteça com a cotação, o preço, eu vou estar sempre comprando. Essa é a estratégia de buy and hold, tá? É a estratégia mais de longuíssimo prazo. Beleza? Então você tem... Tudo vai depender da estratégia que você vai escolher, tudo vai depender do seu perfil do investidor, né? A gente já falou isso em várias e várias aulas. Você se conhecer como investidor é crucial, você ter os seus objetivos bem definidos é crucial, e isso vai definir aqui também no momento de você definir a sua estratégia, tá bom? E você pode também montar estratégias que não estão diretamente relacionadas ao prazo, tá? A gente tem, por exemplo, tá? A gente falou disso na nossa aula de fundos de ações também, fundos multimercado. Você tem uma estratégia que a gente chama de fazer operações de long e short. O que significa operação de long e short? Vamos quebrar aqui. O que é uma operação long e o que é uma operação short? Uma operação long é o que a gente chama de operação comprada, né? Quando você está ativo naquela posição. O que significa? É investimento padrão em ações, né? Você compra uma ação, comprei a ação A por R$10 e comprei ela por R$10 porque, pelos meus estudos, pelas minhas análises, eu estou contando que ela vai valer 20 daqui a um ano. Então você está numa posição comprada, você está long, né? Você está contando que aquela empresa de fato vai crescer. Em contrapartida, você pode também fazer uma operação short, ou seja, uma operação vendida, que é quando você faz o inverso. Você consegue, através de alguns instrumentos financeiros, apostar, entre aspas, né, na queda, na venda de uma ação. Então você pode entrar vendido numa ação que está a R$50, por exemplo, e se essa ação de R$50 cair para 30, esses R$20 na verdade vira lucro para você, porque você de fato apostou na queda. Tá? Então você consegue também ter lucro em operações short quando você conta, né, de acordo com os seus estudos, que aquela ação vai cair. E se você combina, né, as suas operações long com short, você tem uma estrutura long short, onde você quer, quando você somar todas as suas operações long com todas as suas operações shorts, todos os lucros e prejuízos que você teve, você quer que a resposta final, né, o cálculo final aqui, você tenha tido um lucro, né, no final das contas, obviamente. Então, long short você vai fazer essa salada, digamos assim, essa série de operações long, operações compradas e vendidas com o objetivo de ter retorno no longo prazo, tá? E por último, uma estratégia também que é bastante comum é você montar uma carteira de dividendos, tá? O que significa aqui, basicamente, você montar uma carteira de dividendos? Basicamente é você você escolher, como a gente falou mais cedo, né? Escolher ações de empresas que são mais robustas, empresas que já são líderes de mercado, né? Não tem mais tanto para crescer, mas pagam dividendos consistentemente. Então você pode escolher aí uma série de ações de dividendos, né? Que são ações menos voláteis, porém elas pagam dividendos recorrentemente, tá? Então assim, você não vai ter tanto lucro com ganho de capital, porém você vai ter com dividendos. Beleza? Claro aí, pessoal, algumas estratégias, falamos de day trade, swing trade, position, buy and hold, long short, dividendos, tem bastante coisa. Novamente, você não precisa saber todas, tá? Vê aquela que faz sentido para você e toca o barco nela, tá? Não fica pulando de uma para outra.
Beleza, então. Último ponto que eu quero falar com vocês, na verdade não é o último, mas quase lá, é quais são as formas, né, de você escolher ações, tá? Você analisar ações, escolher ações, não é simples, tá? Você sim precisa fazer mais do que estudar mais do que simplesmente essa aula aqui, tá? Mas eu vou só explicar aqui as duas principais, digamos assim, as duas principais escolas de análise de ações, tá? Você tem o que a gente chama de análise técnica, tá? Ou análise gráfica, tá? Que basicamente o que o analista técnico faz, né? Ele vai analisar uma determinada ação, então ele escolhe uma determinada ação e ele olha lá o gráfico da valorização das cotações dessa ação em um determinado período de tempo, tá? E através do desempenho passado dela, né, ele vai analisar aquele gráfico e analisando aquele gráfico através de uma série de técnicas que a análise técnica dispõe, que a análise gráfica dispõe, ele vai buscar padrões naquele gráfico, suportes, resistências, uma série de padrões que aconteceram no passado e tentar replicá-los esperando que esses padrões se repitam no futuro, tá? E aí então, de certa forma, prever o mercado, né, prever o futuro e obter lucros com essas ações através dessa análise gráfica, tá? Essa é uma forma de você analisar ações. A segunda escola, que a gente mais famosa, digamos assim, que a gente tem, é a escola da análise fundamentalista, tá? O que significa análise fundamentalista? O que o analista fundamentalista faz? Ao invés de olhar gráfico, ele não faz isso. Ele escolhe uma empresa, vou analisar a empresa X, vou analisar a VEG, por exemplo, como exemplo. Ele vai entender os principais fundamentos da empresa. Então ele vai analisar fatores como, por exemplo, o quanto que essa empresa me gera de caixa mensalmente, quais são os índices de endividamento dela, como estão as margens dela, quais são as perspectivas de crescimento dessa empresa, né? Tudo isso ele vai buscar para entender os principais fundamentos da empresa, como que ela está, de fato, se ela está crescendo ou não, e ele vai fazer isso através de que forma, né? Através do estudo dos principais demonstrativos financeiros da empresa, tá? Então ele vai lá pegar o balanço patrimonial da empresa, o ADRE, né, o demonstrativo de resultado do exercício, ele vai puxar todos os demonstrativos de fluxos de caixa, né, fluxo de caixa operacional, de investimento, de financiamento, fazer toda a análise desses balanços, né, para entender para onde a empresa está indo, tá? Além de fazer visitas, entender a governança da empresa, existe uma série de fatores que envolvem aqui na análise fundamentalista, tá? São duas escolas diferentes, não existe certo ou errado, elas podem até se complementar na análise, mas são as duas principais vertentes aí, se você que está começando, você vai conhecer quando você começar a fazer os seus primeiros investimentos. Beleza? Já temos 35 minutos de aula, pessoal. Vou dar uma corrida aqui no final para não ficar muito extenso. Tranquilo por enquanto, pessoal? Então, como a gente vem falando nas outras aulas, né? A gente está chegando aí, digamos assim, nos ativos mais arriscados, né? Do ponto de vista dos investimentos mais clássicos do mercado financeiro brasileiro, tá? Então, se faz sentido para você ações, lembra sempre de analisar qual percentual desse investimento em ações que ele vai fazer parte da sua carteira como um todo, tá? Mas vamos lá, o que eu quero fechar aqui com vocês? Um ponto que você tem que prestar atenção quando for comprar ação, tá? Custo. Hoje, presta bastante atenção se não existem algumas taxas embutidas lá quando você vai fazer a operação, tá? Existem algumas corretoras que ainda cobram taxa de custódia, fica bastante esperto para fugir disso, e também taxa de corretagem, tá? Sempre que possível, evite taxa de corretagem, caso haja e obviamente seja condizente com o serviço prestado pela corretora, tudo bem, desde que não seja um valor exorbitante, tá? Mas fica sempre esperto aí se você não vai ter taxas de custódia, principalmente corretagem envolvidos, tá? Tributação, como que funciona a tributação para ações, tá? Você tem um imposto de renda de 15% sobre o lucro auferido na operação, tá? Então você comprou uma ação por 80 mil reais, vendeu por 90 mil reais, obteve 10 mil reais de lucro, 15% desses 10 mil reais você vai pagar de imposto de renda, tá? E aí tem uma jogada que é importante você saber, caso você já esteja operando nesses montantes ou quando você chegar, é que se você realizar
vendas acima de 20 mil reais por mês, tá? Ou seja, você vendeu e teve um lucro mensal de mais de 20 mil reais por mês, você é isento do imposto de renda, tá? Então é bem legal aí, até para você fazer um certo match quando você for fazer suas vendas, né? Pô, você vai quer pegar 20 mil reais de lucro das suas ações, não vende 10 mil esse mês e 10 mil mês que vem, vende 20 mil de uma vez para você ficar isento do imposto de renda, tá? Então isso é bastante importante você ter em mente também, beleza? Então, para fechar, os 3 pilarzinhos que eu sempre falo, né? Os pontos principais que você tem que analisar em todo investimento, em ações não é diferente. Você precisa analisar rentabilidade, liquidez e risco, tá? Vamos começar primeiro pela que eu acho não mais importante, mas eu acho que faz mais sentido começar por ela, né? Risco. Quando você for analisar ações, quando você decidir investir em ações, tenha consciência de que sim, o risco das ações é muito alto, tá? É um dos ativos com maior volatilidade, tá? Falando da classe de ativos como um todo. Porém, como eu disse lá no início, tudo vai depender do seu horizonte de investimento. Se você vai investir em ações para o curtíssimo prazo, o seu risco é altíssimo. Para o médio prazo, o seu risco é alto, mas bem menor. Para o longo prazo, o seu risco cai bastante, tá? Então, assim, e aí também existem N estudos estatísticos que mostram isso. Quanto maior o seu prazo nos seus investimentos de ações, o seu risco vai caindo cada vez mais, tá? A chance de você perder dinheiro, quanto mais você investe, menor ela fica, tá? Então, presta bastante atenção nesse ponto. Liquidez. Cara, as ações são extremamente líquidas, tá? O grupo de ações como um todo, tá? Você vai ter, lógico, empresas mais ou menos líquidas do que outras, porém, se você não quiser se preocupar com ter dificuldade para comprar ou vender um ativo, você tem opções de sobra de boas empresas que com boas perspectivas de crescimento que você consegue investir com facilidade, tá? Comprar e vender. Então a liquidez é altíssima, tá? Um ponto muito positivo. E como você tem um risco muito alto, né? Em teoria, você tem sim uma rentabilidade esperada, né? Estimada, bastante alta também, né? Então assim, muito mais do que ativos de renda fixa, né? Por exemplo, uma boa variedade de fundos de investimento. Então, como eu disse no início, as ações, lá no comecinho da aula, acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei, o investimento em ações, né, se você, quanto mais você estender o prazo dela, né, quanto maior for o seu horizonte de investimento, mais por um prazo, maiores as chances de você ter um retorno bastante alto com ações, tá? Obviamente, isso vai depender do seu perfil do investidor, vai depender da estratégia adotada, né, no seu investimento e no que você quer no final das contas, né, os seus objetivos. Como eu disse, se você quiser fazer operações de mais curto prazo, você pode sim também conseguir retornos maiores. Porém, quando você investe em renda variável com prazos menores, você está sim se dispondo a correr um risco maior, tá? Então, recapitulando aqui os nossos 3 principais pilares, falando de ações, o risco é alto sim, porém ele é teoricamente compensado pelo retorno também, que ele é bastante alto, principalmente se você mantiver essas ações por um prazo maior, e a liquidez também é muito alta, como eu falei, exceto aí uma outra ação de uma empresa muito específica que você escolher, você tem uma liquidez muito alta, tá? Uma facilidade bastante grande de comprar e vender essas ações. Ok, pessoal? 40 minutinhos de aula, acho que vou fechar aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? E, poxa, como eu sempre falo, né? Essa aula, a ideia é dar uma boa introdução para você. Se você nunca ouviu falar de ações, ou já ouviu falar de ações, mas não entendia direito, quer começar a investir, é para te dar essa primeira boa noção, mas é muito mais complexo do que isso, né? É fácil, mas não é simples, né? É fácil você investir numa ação, é fácil você analisar uma ação, mas você precisa entender nos detalhes o que você precisa analisar, tá? E aqui na Alura Educação a gente tem uma série de produtos, uma série de cursos para te ajudar a investir em ações e não só em ações, né? Para você começar a investir como um todo, tá? Uma delas são as nossas mentorias, tá? As nossas mentorias de investimentos, onde eu praticamente pego na sua mão, tá? A gente faz aí reuniões semanais ou um projeto aí de uma única semana, onde eu realmente te ajudo a começar a investir desde o começo, monto a sua carteira de investimento, te ensino a realmente iniciar a sua carreira do ponto de vista financeiro dos seus investimentos, tá? É um projeto bem legal. E quem já fez, tenho certeza que mudou a vida da pessoa por nunca ter começado a investir e agora realmente ter aprendido, tá? Vai subir um link aqui para você poder conhecer a nossa mentoria.
Beleza, se você não tiver interesse em algo mais próximo, você fala, pô, Renan, não, eu quero fazer algo, não faça você mesmo, né? Eu fazer no meu ritmo, no meu tempo, quero fazer sozinho, show. O que eu posso trazer, obviamente, é o nosso curso Carro-Chefe, tá? Que é o Método Alura e Começa a Investir Hoje. É um curso totalmente online, super simples, fácil, rápido, em poucas horas, aí, cerca de 5, 6 horas, você completa o curso inteiro e o objetivo final dele é fazer você começar a investir, tá? Você não consegue finalizar o curso se você não realizar o seu primeiro investimento, tá? Então, no curso Método Alura, eu te ensino todos os principais pilares para você começar a investir, tá? Eu te ensino o primeiro pilar, que é te ensino a pensar como um investidor, né? Ou seja, a ser um investidor diferenciado, a não cair nas armadilhas que a grande maioria das pessoas caem, tá? Te ensino a organizar suas finanças de forma que você esteja preparado financeiramente para investir, tá? Falo aí de finanças pessoais, orçamento doméstico, até técnicas de eliminação de dívidas, por exemplo. Falo sobre como você se conhecer como investidor, tá? Que é importantíssimo. Definir seu perfil do investidor, sua propensão, sua capacidade de correr risco, definir os seus objetivos, tá? Ficar bem claro que a sua carteira de investimentos não é igual à minha, que você tem que ter isso em mente, tá? E também falo muito sobre, de fato, começar a investir. Vou te dar todas as técnicas, o passo a passo, para você começar a investir logo de uma vez, tá? Então, assim, se você tá com medo, tá? Porra, eu quero começar, mas não tenho tempo. Eu quero começar, mas não tenho dinheiro. No curso eu te mostro, te provo por A mais B que isso é tudo desculpa, é balela sua, você talvez ainda não percebeu, mas eu vou te mostrar, te provar que isso são meras desculpas, que você já tem mais do que o suficiente para começar a investir, tá? Não é tempo, não é dinheiro, é realmente questão de prioridade e você tem um método, um guia para realmente te mostrar o caminho. Então também é só clicar no link que vai subir aqui na aula, para você conhecer mais do método Alura, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Beleza? E também um último recado, se você tem gostado aqui das aulas da Alura Educação, dos nossos conteúdos, a gente está relançando o site da Alura Educação, tá? O site da Alura Educação totalmente reconstruído, totalmente direcionado para tudo que você precisa, com todos os nossos cursos, materiais gratuitos, as nossas aulas e tudo mais. Então, não deixe de acessar aluraeducação.com.br, tenho certeza que você vai gostar, tem muita coisa boa para você aprender lá. Tá bom? Inclusive aqui as nossas próprias, algumas das nossas aulas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Hoje falamos sobre mais um ativo aí, quase fechando aqui a nossa série Fuja da Poupança. E eu conto com vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Obrigado, pessoal.